Deixa eu arrumando aqui o vídeo. Boa noite. Estamos começando a live de hoje. Esperar o pessoal começar a entrar. Hoje a gente vai falar sobre o propósito do yoga, né? Logo eu vou relacionar isso com o assunto que a gente vem tratando nas lives anteriores. Então vamos esperar o pessoal ir entrando. Tive um probleminha aqui na hora de começar, deu um problema com o apoio do celular, espero que agora a gente resolva, que não interfira. Gostaria de ouvir de vocês se está tudo ok com o som. Estão conseguindo me escutar bem? Boa noite. Algumas pessoas conhecidas chegando. Bem-vindos todos. Deixa eu organizar um pouquinho aqui a parte. A gente está aqui tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu vou chamar aqui a Fernanda, né? Vamos ver se ela já está por aqui, para ela poder participar junto com a gente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jorge Knack. Eu estou como convidado aqui do Pratique Prana já há algum tempo nessa live semanal. E minha tradição de yoga é a tradição do professor T.K.V. Desikachar, do professor Krishnamacharya. O professor T.K.V. Desikachar tem um livro publicado no Brasil chamado O Coração do Yoga, né, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais. É um ótimo livro para conhecer um pouquinho sobre essa tradição. A gente está falando nesse período sobre o assunto sofrimento e qual a colaboração do yoga para a angústia, para o sofrimento humano. Então, eu vou logo explicar em que ponto a gente está hoje. Mas vamos primeiro então puxar a Fernanda aqui. Vamos ver se ela já está por aqui. Aliás, a Fernanda não ia poder participar em todas. Eu nem confirmei se hoje ela vai poder. Talvez hoje ela nem esteja. Qualquer coisa, se ela aparecer por aqui, a gente puxa. Senão, a conversa vai ser só comigo. Muito bem, pessoal. Então, só para localizar, né, quem não está participando de todos os encontros dessa live de quinta-feira às 20 horas, a gente começou no mês de agosto a focar no assunto sofrimento, né, em sânscrito, na tradição do yoga. Esse assunto ele é citado como dukkha. Dukkha significa uma sensação, uma experiência de um espaço apertado, de um espaço ruim, desagradável. E no primeiro encontro de agosto eu falei sobre os sintomas, né? Como é que o yoga vê o que é esse sofrimento, quais são os sintomas que aparecem no nosso sistema. Depois, na segunda semana, eu falei brevemente sobre as causas, como é que o yoga vê as causas mais importantes dessa perturbação. As causas mais importantes, o que eterniza o nosso sofrimento, são causas internas. E aí a gente falou sobre toda a questão mental, toda a questão emocional. Claro, tudo isso de uma forma bastante introdutória, né, num período de uma live. E hoje, o próximo ponto, o terceiro ponto dessa análise sobre o sofrimento é o propósito, o objetivo. Então nós temos o sofrimento enquanto sintoma, ou seja, significa que ele depende da presença de certas causas, senão ele não vai existir. Depois nós temos as causas do sofrimento, seria um sintoma, ele tem uma origem, então que origens são essas, né? Então a gente fala sobre os sintomas, depois a gente fala sobre as causas. E aí depois, tendo analisado essas causas, a gente vai olhar para o que seria, né, a vida sem a presença dessas causas, ou sem a presença também, né, consequentemente, desses sintomas. Então, não tendo o sofrimento, não tendo as causas que levam ao sofrimento, o que é a experiência humana? Então é sobre isso que a gente vai falar. Então hoje o tema é um pouquinho mais alegre. O tema é a ausência de sofrimento. Então é isso que a gente vai estar conversando. E vocês fiquem bem à vontade para trazerem as dúvidas de vocês ou trazerem alguma colaboração, né, a respeito desse assunto. E eu vou estar tentando acompanhar, né, aqui, tanto pelo YouTube, se vocês quiserem fazer alguns comentários, quanto aqui também
no Instagram. Bom, como é que a gente vai começar esse assunto, né? Primeiro ponto que eu destaquei para trazer para vocês, né, para tentar seguir um roteiro, para ficar um pouco mais claro esse assunto e para vocês aproveitarem um pouquinho mais, para mim não deixar que fiquem ideias muito soltas, né? Eu queria trazer a questão de que nós nos acostumamos demais à perturbação. Nós nos acostumamos ao sofrimento, né? E isso é um problema. E aí é bem interessante, quando a gente olha para isso, a gente pensar até mesmo o que é a nossa visão de saúde dentro da nossa cultura. Por exemplo, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa, por exemplo, na nossa medicina, né? O que mais trata de doenças. E a gente tem um sério problema dentro da nossa medicina moderna, que a nossa medicina moderna ela trata muito mais, ela fala muito mais de doença do que de saúde. Isso não é algo que eu estou falando apenas como uma crítica. É claro que a gente precisa de pessoas tratando de doenças, né? Quando a gente está numa situação realmente de muito sofrimento, a gente já chegou naquele ápice do sofrimento, a gente precisa de um remédio que cure rápido aquela doença. Algo que apenas retire aquele sintoma, aquela perturbação maior que está acontecendo ali. Porém, é importante que a gente pense um pouquinho mais sobre a visão de saúde, de fato. Minha filha é médica também, né, e conheço, claro, né, um pouquinho do que é o ambiente da medicina, a gente como usuário percebe isso, né, a gente na nossa cultura, a gente sabe o quanto falta uma referência de saúde, né, para todos nós, não só para os médicos, para mim, para todos nós, para vocês que estão aí escutando, estão assistindo. A nossa medicina, ela nasceu de um ponto de vista muito voltado para a questão da doença. A nossa psicologia também nasceu, né, muito voltada para a análise da doença, enquanto a medicina e a psicologia da Índia, que são o Ayurveda e o Yoga, a psicologia, o Ayurveda, a medicina, nasceram numa visão mais voltada para a saúde, né, mais preocupados em como manter, em como trazer saúde para que alguma outra coisa mais importante do que o corpo e a mente possa se estabelecer e funcionar bem. Então são nascimentos um pouco diferentes, né? Eu me lembro de um grande mestre do Butão, né, Dzongchen Khyentse Rinpoche. Eu tive a oportunidade de fazer um retiro com ele no ano de, não me lembro se foi 2000 ou 2001, acho que foi 2001, não tenho certeza. E ele, claro, não dentro da tradição de yoga mesmo, né, da tradição indiana, né, da tradição do Yoga Darshana, mas dentro da tradição tibetana, ele é um grande mestre do budismo tibetano. Ele comentou o que era o conceito de yoga dentro do budismo, né? E o conceito de yoga dentro do budismo ele apresentou como sendo o alinhamento entre corpo, fala e mente. E isso tem muita relação com o que a gente vai tratar aqui hoje. Né? Essa mesma abordagem ali tratada dentro do budismo tibetano, ela também aparece dentro do yoga indiano, né? Dentro do Yoga Darshana, dentro desse sistema de yoga que a gente está falando aqui e que vem principalmente na minha abordagem na tradição do professor Tekavadezikachar, na tradição do professor Krishnamacharya. Então vamos dar uma olhada no que é essa harmonia em todas as esferas do ser humano. Então vamos dar uma olhadinha para o conceito de saúde. Né? O que é o conceito de saúde dentro do yoga? Ou seja, a ausência de doença. Não é simplesmente a ausência de uma gripe, não é simplesmente a ausência, né, de algum vírus ou de uma doença pontual estabelecida, e sim uma harmonia muito maior do que isso. Então, quando a gente olha para a saúde, por exemplo, um dos primeiros conceitos que aparece, né, um dos mais básicos, é o bem-estar, o conceito de sukha, chamado no yoga. Sukha é o oposto de dukkha. Eles têm as mesmas palavrinhas ali no final, que é o ka, dukkha, sukha. Sukha significa eu estar numa experiência, num espaço muito agradável, muito confortável. Dukkha, que é o sofrimento, significa eu estar nesse espaço de experiência desconfortável, desagradável. Então, saúde é esse bem-estar.
Não basta, para mim, ter bem-estar, não basta eu estar livre de uma doença específica como nós vemos hoje. É possível que eu não tenha nenhuma doença presente, é possível que eu me considere uma pessoa saudável, porém eu me sinta em sofrimento. Então, para o yoga vai dar um alerta, ele vai dizer, esse não é o nosso conceito amplo de saúde, tem mais alguma coisa faltando. Né? Outro conceito de saúde que a gente pode trazer é o conceito de swastha. O que é swastha? Swastha significa estar estabelecido em si mesmo, significa eu realmente estar conectado com o meu coração, conectado com algo que é mais profundo dentro de mim e não me dispersando, não me perdendo naquilo que é mais externo, naquilo que é mais superficial, naquilo que não tem uma real conexão com algo que eu sinto de coração. Então, swastha também é um conceito relacionado à saúde. Outro conceito que a gente pode dizer que está relacionado à saúde é o conceito de Chitta Sthairyam. O que é isso? Chitta Sthairyam significa uma mente que é estável, uma estabilidade mental. Ou seja, minha mente funcionando bem, ou seja, a gente vai poder ver, né, entendendo um pouco mais o que é o yoga, a gente vai ver que o assunto mente, né, o assunto mente é o principal assunto, porque é através da mente que a gente experiencia todas as coisas. Então, o equilíbrio ele não vai se expressar por alguma ausência e presença de doença apenas no corpo, mas de uma mente que está saudável. Essa saúde ela vai ser normalmente principalmente mental. Outros conceitos que a gente pode trazer é o conceito de Dvandva Anabhigata. O que é Dvandva Anabhigata? Dvandva Anabhigata significa eu conseguir não estar flutuando tanto entre os extremos. A minha emoção não está balançando tanto para agora alegria, agora tristeza, agora é bom, agora é ruim. Né? Porque esse balançar de um extremo para o outro significa que a gente está muito vulnerável às circunstâncias e aos corpos, aos objetos que estão ao nosso redor. Ou seja, a gente está se perdendo no que está lá fora, ao invés de estar conectado com o que está aqui junto da gente. Isso não é um egoísmo, né? Eu ficar junto de mim. Junto de mim é eu me conhecer. Porque quando eu estou junto de mim, eu posso saber até melhor como auxiliar a outra pessoa. A outra pessoa ela é diferente de mim. Eu tenho que entender quem eu sou e entender quem é o outro. Isso é importantíssimo para uma saúde mental. Né? Então, esse estar estabelecido em mim, estar bem em mim, faz com que, inclusive, eu tenha relações muito mais saudáveis, porque eu sei o que é um e o que é outro. Então, isso é extremamente importante. Isso não é fácil. Né? Existe um amadurecimento, é necessário um amadurecimento ao longo de toda a vida nessa direção. Não é uma coisa que a gente conquista e pronto, né? Aquilo está dominado. Não é assim. Outros conceitos que a gente pode trazer são um outro conceito bem interessante, é o conceito de pakwa. O conceito de pakwa significa a capacidade de digerir. E a gente pode falar tanto sobre a digestão do alimento, quanto sobre a digestão das circunstâncias, das situações, né? Digerir emocionalmente, né? Como a gente coloca ali entre aspas, né? Esse digerir. Né? Então, digerir bem um alimento significa que eu tenho um bom fogo interno, uma capacidade de processar a comida que entra no meu organismo, portanto, o meu organismo está bem, ele está pronto para receber alguma coisa, e para poder transformar aquele alimento, usar ele, né, para poder ser distribuído por todo o meu sistema, para beneficiar todo o meu sistema, e também as circunstâncias, né, tudo que acontece na minha vida, que eu possa conseguir entender, digerir, processar, até mesmo coisas mais difíceis, que eu tenha condições de aos poucos ir usando aquilo como um alimento de amadurecimento também. É claro que todo o processo de gestão ele tem um tempo. Né? A gente não consegue pular de uma experiência ruim para uma alegria, para uma tranquilidade. Isso até seria sinal de falta de saúde. Eu tenho que conseguir receber aquilo, tomar o tempo para conseguir processar, porque algumas coisas são difíceis de serem processadas, mas se houver saúde mental, esse processamento ele vai ocorrer, ele vai me levar a mais maturidade. Assim como o alimento, se eu tenho uma boa capacidade de digerir internamente, se meu corpo físico está bem, eu também vou conseguir fazer com que ele vire algo saudável e que nutra o meu corpo. Então esse conceito também é um conceito de saúde.
Então, quando a gente olha para isso, a gente vai vendo que não é algo tão simples. Né? Não é simplesmente eu tomar um remédio para poder curar alguma coisa pontual que está acontecendo com o meu sistema e estou de volta ao saudável. Normalmente o que a gente fala de saudável ainda tem a presença de muita perturbação, de muita falta de saúde. É muito interessante a gente pegar, né, uma ideia que o professor Desikachar trazia com relação a tudo isso. Ele colocava, né, que o principal papel do yoga era curar a doença da doença. Né? O que significa curar a doença da doença? Significa que o yoga ele não é um sistema que tem como propósito tratar a doença pontualmente, mas tem como propósito tratar o ser humano, tratar a pessoa. A gente ouve muito isso, né, muitas vezes em sistemas que são mais holísticos, né, que integram várias camadas do ser humano. Então a gente não tem por propósito necessariamente curar aquela questão específica, a gente tem por propósito ajudar a pessoa a conseguir lidar de forma saudável com tudo aquilo que está acontecendo e poder amadurecer a partir daquilo. Na verdade, se a gente for pensar bem, isso é uma conquista muito maior do que a conquista da cura da doença. Por que eu estou dizendo isso? Porque em algum momento vai chegar uma doença que não vai ter cura. Vai chegar a morte. E se a gente não estiver saudável para se relacionar com as perturbações, com a fragilidade do corpo, com a fragilidade da mente, podendo realmente processar bem isso, né, entender o papel de cada uma dessas coisas, a gente também não vai estar pronto para essa doença final. Né? E ela, realmente a forma como a gente encara a morte mostra muito o grau do nosso amadurecimento. Então, muito importante que a gente possa estar olhando para isso, possa estar entendendo isso. Então, existe um conceito que eu acho que é bem interessante, né, de a gente refletir a respeito. Eu acho que na nossa cultura, eu posso estar enganado, mas na nossa cultura eu não sei se tem, na nossa língua, eu não sei se tem um conceito que se assemelha a esse. Né? A gente tem, no inglês, a gente tem o conceito de cure e o conceito de heal. Né? Então, curing ou healing. Né? Cure está mais relacionado à questão realmente da cura da doença. E normalmente quando usam a palavra heal ou healing, está tratado também, está relacionado também com questões mais internas. Né? Então a gente poderia dizer que dentro ali do inglês, quando se fala o curing, a gente está falando da doença, quando se fala em healing, está se tratando do indivíduo como um todo. Então dentro dessa diferenciação ali que a gente poderia usar através dessas palavras, o yoga ele vai estar relacionado a esse processo principalmente de healing, que é esse processo terapêutico, né? Não necessariamente de cura da doença, mas de auxílio à pessoa para que ela possa saber como lidar com as perturbações, as dificuldades, os desafios que aparecem naturalmente na vida de todos nós. Então, esse processo de cura é o processo principal. A gente sabe disso, a gente percebe muitas vezes, até mesmo em nós ou na relação, né, observando outras pessoas, que algumas pessoas, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momento onde existe a presença de uma doença pontualmente, essas pessoas muitas vezes conseguem lidar com uma tranquilidade mental, enquanto outras pessoas, no menor desafio, na menor dor, trazem muita reatividade, muito medo, muitas dificuldades. A gente tem que olhar para isso, a gente tem que entender, né, qual é esse segundo elemento, né, além da doença, que é a doença da doença, como dizia o professor TKV Desikachar. O que é aquilo que a gente traz e coloca em cima, né? Aparentemente a gente tem um problema, mas a gente cria um problema maior ainda quando a gente traz o quê? A gente traz a nossa reatividade frente a essa doença, né? A nossa não aceitação. Né? Às vezes até mesmo existe a culpa com relação a doenças. Né? Que culpas são essas? Né? Eu já ouvi, infelizmente, pessoas achando que por ter tido um câncer existiu alguma coisa errada nelas, alguma coisa foi culpa delas por ter aquela doença. A gente não tem como saber disso. Né? A gente pode talvez ter uma doença como essa, talvez por alguma coisa que veio até mesmo, né, de produtos químicos, né, de coisas que são danosas para o nosso sistema. A gente não sabe, a gente não tem como ter certeza dessa origem. Então não vai auxiliar a gente procurar um culpado nesse momento.
A gente não deve se sentir superior ou inferior por a gente estar sem uma determinada doença ou com uma determinada doença. A gente vai estar sujeito a várias e várias coisas ao longo da vida. Várias coisas positivas e negativas vão estar acontecendo conosco. Não tem como passar incólume pelo mundo. Até muito sem graça. Então, quando a gente está no mundo, a gente está exposto. A gente vai sofrer a interferência de várias e várias coisas do ambiente. É impossível a gente estar incólume. Então, é muito importante que a gente não olhe dessa forma, que a gente entenda que o mundo ele tem essa riqueza, existe o tempo inteiro uma quantidade de coisas saudáveis e coisas não saudáveis ao nosso redor, elas estão interferindo no nosso sistema e a gente não está completamente protegido de nada. Ou às vezes existe mesmo a ideia de que uma pessoa que está estabelecida numa mente mais saudável, com mais equilíbrio, digamos um estado de yoga, que essa pessoa não, ela estaria invulnerável, a essas doenças. Isso não existe. Existem muitas histórias até que são contadas para eliminar essa confusão. De grandes pessoas, grandes mestres, pessoas com muita tranquilidade mental, muita sabedoria, muita clareza, tendo doenças, doenças bastante agressivas, que conseguiram lidar bem com essas doenças acabaram levando eles à morte também, mas eles tiveram uma maturidade para lidar com aquilo. Então a nossa saúde, principalmente, o objetivo da saúde do yoga é essa saúde onde a gente consegue ter essa maturidade, essa capacidade de lidar bem emocionalmente com aquilo que vier, seja bom, seja ruim. Aliás, esse é um dos principais conceitos da Bhagavad Gita, quando fala sobre yoga, quando fala sobre a melhora da qualidade mental, dos principais pontos, é isso. O mundo vai estar apresentando coisas de todos os tipos, no nosso corpo vão estar surgindo coisas de todos os tipos, boas e ruins, nas circunstâncias ao nosso redor vão estar surgindo coisas boas e ruins, cabe a nós conseguir lidar de uma mesma forma com ambas. Como lidar de uma mesma forma com ambas? Tendo saúde mental, sabendo o que é aquilo que está além delas. Tem uma vida muito mais ampla do que cada circunstância específica que ocorre conosco. Uma circunstância é apenas um pequeno pedaço de uma grande história. A gente não precisa se fixar naquilo e produzir a doença da doença. A gente pode continuar vivendo, tem muito mais coisa acontecendo mesmo durante um período de doença. Mas, voltando à questão do yoga como sistema de saúde, uma coisa também é bem importante, também muito enfatizada pelo professor Krishnamacharya, pelo professor Tekavadezikacharya, é a visão que a gente usa para o ensino de yoga. O yoga, enquanto sistema de saúde, ele é um sistema complementar. O que significa isso? Ele não está no lugar da medicina. Ele não está no lugar, seja da medicina ocidental, seja da medicina indiana, que era parceira do yoga, é parceira do yoga na Índia, mas o yoga não vem para ocupar esse espaço. O yoga ele trata desse aspecto mais profundo, desse aspecto mais amplo. É papel da medicina focar no curing, como eu falei antes para vocês, ficar um pouco mais focada realmente na doença. Enquanto que é papel do yoga o autoconhecimento, ficar no processo esse da doença, aquilo que está por trás. Isso realmente é muito importante. Hoje em dia, infelizmente, o yoga está muito associado com a ideia das posturas, do asana, dessas conquistas que são mais aparentes, que não quer dizer que estão fora do yoga, mas são um pedaço muito pequeno e são bastante limitadas as conquistas dessas práticas. Por quê? Porque mesmo que o meu corpo ele consiga ficar melhor, eu vou precisar igual ter muita maturidade emocional para lidar com tudo na vida. Então o principal foco do yoga é o processo mental sempre. Mesmo quando a gente trabalha com asana, quando a gente trabalha com pranayama, a parte física e respiratória do yoga, o principal objetivo de usar essas técnicas não é impor alguma coisa no corpo, não é conseguir ter alguma grande capacidade física, Infelizmente isso tem sido enfatizado demais hoje em dia, isso causa um problema.
né? O principal objetivo é que isso faça com que essa estabilidade mental seja melhor conquistada, que essa aceitação ela possa ficar mais presente em nossas vidas, que menos reatividade possa surgir, que a gente possa aprender, que a gente possa amadurecer profundamente com qualquer circunstância, seja positiva, seja negativa. Porque todas elas são bonitas, todas elas trazem muita coisa para nós. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que o Jorge vai estar lá rindo quando acontecer alguma coisa que ele emocionalmente não consegue trabalhar direito. Mas é algo que depois a gente pode olhar e a gente pode ver que tem um grande conteúdo de aprendizado e que se eu olhar para aquilo, eu aos poucos vou me tornar uma pessoa mais livre e uma pessoa mais feliz. Então olhar para tudo isso é muito importante. Então por que eu estou enfatizando toda essa questão? Porque tendo olhado para a questão do sofrimento, tendo olhado para as causas internas, agora a gente tem que olhar o que é o nosso objetivo, o que é o nosso propósito, para onde a gente quer ir, fazendo todo aquele trabalho daquelas etapas anteriores que a gente estava trabalhando, né, que a gente estava abordando. E no próximo encontro, na semana que vem, a gente vai estar falando sobre o método, né, ou seja, o que são essas ferramentas que o yoga apresenta. E ali eu acho que tem uma surpresa para muitas pessoas, né, que a ferramenta principal não é a asana, né, então tem muitas outras ferramentas dentro do yoga. Algumas não são técnicas exatamente. É bom a gente poder olhar um pouquinho para isso na semana que vem, né, poder entender tudo aquilo que nos conduz a uma real saúde, a uma real estabilidade. Tem outro conceito que eu estava passando um pouco, né, que eu esqueci, que lembrei agora, que eu acabei não abordando nesses conceitos de saúde que a gente está falando, que é o conceito de uma saúde integral, que é muito bem explicada no yoga. Ela surge quando a gente olha para o conceito de Panchamaya, que significam as 5 dimensões do ser humano, as 5 dimensões que nos compõem. Assim como quando a gente olha para o nosso corpo, digamos, brincando um pouco com a ideia, né, de uma forma mais livre aqui, a gente olha que a gente tem 2 braços, a gente tem 2 pernas, tem uma cabeça, a gente pensa, né, nesses 5 membros, né? Claro que a gente tem mais, né, só fazendo uma comparação grosseira aqui. Mas, assim como a gente olha e percebe, né, a gente tem também o tronco, a gente tem também outras regiões do corpo, né? Assim como a gente percebe essas regiões do corpo, essas diferentes regiões que compõem o nosso corpo, também enquanto ser humano, 5 dimensões são apresentadas, ou seja, não existe ser humano que não tenha essas 5 dimensões presentes. E saúde, do ponto de vista do yoga, é, como bem disse esse grande professor do Butão, né, o professor Dzongtsar Khyentse Rinpoche, é alinhar corpo, fala e mente. No yoga a gente vai olhar para isso a partir de 5 pontos, né, que são um alinhamento, uma harmonia de corpo físico, respiração, aprendizado, reflexão e afetividade. Isso resumindo bem cada uma dessas dimensões. Né? Então, todos esses pontos, e tem uma ordem nisso, né, do mais evidente até o mais profundo, até o mais sutil, sendo que daí o sutil ele tem uma importância especial. O conceito da afetividade é um conceito muito olhado para o yoga. Né? Tem alguma coisa que é muito especial e que ela está, na verdade, acima de outros aspectos mais evidentes. Né? Então, olhando para esses 5, a gente pode entender essa questão de corpo, fala e mente, ou corpo, respiração e mente. Né? Aliás, essa relação entre respiração e fala é uma boa análise, embora para a gente dar uma olhadinha também. Eu acho que talvez eu tenha falado dentro de uma live a respeito de pranayama, a respeito de prana. Uma hora a gente pode conversar sobre isso novamente, ou quando vocês quiserem. Então, essa harmonia, essa saúde, ela tem que estar presente nas 5 dimensões. Não basta o meu corpo estar bem. Se a gente pensa no ser humano apenas como em termos de saúde de corpo, é como pensar no nosso corpo apenas em saúde do braço direito. Não faz sentido. Eu não posso estar com apenas o braço direito bem e dizer estou saudável. Ou apenas a minha perna esquerda bem e dizer estou saudável. Então, não basta o meu corpo físico estar bem para que eu diga eu estou saudável. Não.
Ou seja, eu preciso que o meu corpo esteja razoavelmente bem, e de todos, né? Claro, tem uma armadilhazinha aí, mas de todos é o menos importante, porque tem coisas que são mais profundas para que eu me sinta bem. Então, às vezes, até pode ser que o corpo não esteja muito bem, mas a minha mente esteja muito bem. Então, a gente precisa estar com o corpo saudável, a nossa respiração tem que estar conseguindo também estar muito bem nutrida, né? Tem que estar conseguindo estar bem. O que é uma respiração boa? O que é uma respiração de qualidade? É uma respiração que a gente pode controlar. Não pode ser aquela respiração, né, que é uma respiração totalmente fora de controle, uma respiração perturbada, principalmente uma respiração curta, uma respiração superficial, né, uma respiração que a gente não consegue levar ela a durar 7, 8, 9, 10 segundos com um pequeno esforço. Isso é uma respiração perturbada. Né? Uma respiração também que a gente não consegue usar o peito ou não consegue usar o abdômen. É uma respiração parcial, é uma respiração perturbada. Significa que tem alguma coisa ali que está faltando. Então, o corpo físico estar bem, podendo ser utilizado, a minha respiração estar bem, podendo ser utilizada. Nisso a gente tem 4 etapas, né? Exalação, inalação, retenção após exalação, retenção após a inalação. Por isso que o yoga, quando ele trabalha a respiração, ele trabalha todos esses aspectos numa ordem gradual, senão dá bagunça. Tem uma ordem certa para desenvolver isso. Né? Então, a parte respiratória. E terceiro, depois da parte respiratória, o que tem? Depois da parte respiratória, tem a parte do aprendizado. O que é esse aprendizado? É a relação com o meio externo. É o que a gente aprendeu na relação com pessoas, na relação com o que existe ao nosso redor, se relacionando com todos os pontos, né, todas as coisas que ocorrem, com todos os sentidos, né? Então, sensorialmente a gente aprendendo, e também intelectualmente aprendendo através da família, né, desde criança, aprendendo através da escola, desde criança, aprendendo se relacionando sensorialmente com tudo que existe. Né, então, todo esse aprendizado que vem com a relação do mundo externo. Quarto ponto, né, que é um segundo aspecto mental, que é através da reflexão, ou daquela digestão que eu falei antes. Como eu digiro, né, como eu olho para aquilo que eu aprendi, que vai criar alguma coisa especial minha sobre aquilo. Né? Eu, ouvindo alguma coisa, vou fazer uma digestão diferente de uma outra pessoa ouvindo a mesma coisa. Então aí tem a minha própria colaboração pela minha personalidade, pelas minhas tendências, como é que eu aproveito aquilo. Então esse é o quarto ponto. E o quinto ponto é aquele ponto da afetividade, que é toda a questão do amor, uma questão mais profunda, né? Emocional, mental. E essas emoções elevadas que a gente tem. Né, e que são emoções que realmente têm uma força muito grande dentro de todo o caminho de transformação. Né, como eu estava comentando hoje com uma aluna que eu atendi pela manhã, não, desculpe, pela tarde, a gente pode entender isso pensando, né, como, por exemplo, os filhos nos movem muitas vezes a uma transformação, né, que é muito mais fácil do que a transformação que outras relações nos oportunizam. Por quê? Porque existe um grande amor por aquela criança, né, por aquela pessoa que está ali com a gente se dedicou a cuidar, né, que a gente viu nascer. Né? Então a gente cria uma relação muito especial, e esse amor faz com que quando a gente veja todo o dano que a gente causa pelas nossas más tendências, né, que são inevitáveis, todos nós temos, né, a gente olha e pensa assim, eu gostaria muito de poder transformar isso. Né? Então todo esse desejo de transformação que surge de uma relação afetiva é muito poderoso, é muito forte também. É uma coisa muito boa de ser usada para a gente conseguir lidar melhor, né? Se esforçar mais no nosso caminho de amadurecimento. Importante a gente encarar isso. Né? É um bom combustível. Então, esses são 5 pontos. Né? Esses 5 lugares, essas 5 dimensões, elas precisam estar bem nutridas. Se uma delas não está bem nutrida, a gente definitivamente não está saudável. Né? Se eu afetivamente eu não estou conseguindo estar bem nutrido, isso não depende dos outros, isso depende de mim. Né? De eu estabelecer relações, de eu saber onde essa amorosidade pode ser colocada, pode estar presente. Né? Se eu não consigo isso, eu vou estar subnutrido
em uma dimensão minha. E isso vai se transformar em uma experiência de tristeza, de falta de vida, de depressão em algum grau. Né? Também, se isso não está acontecendo na minha reflexão, na minha digestão das coisas, se tem alguma dificuldade ali, a mesma coisa. Uma tristeza, um desequilíbrio vai estar aparecendo também devido a isso. Se não tiver no aprendizado, tiver alguma dificuldade, alguma limitação dentro do meu processo de aprender com a vida, né, de receber informações, de estar me relacionando para o meu processo de aprendizado, para essas descobertas, também alguma tristeza, um sinal dessa subnutrição vai aparecer em mim. E também assim com a respiração e com o corpo. Então, quando a gente está olhando para tudo isso, né, o que vai acontecer? Tem todas essas cinco dimensões, mas nós, né, a gente não tem muito condição ou aprendizado para poder detectar, né, por que eu estou triste? Por que eu não estou me sentindo bem? Por que tem uma falta de alegria, uma falta de vida presente em mim? Normalmente a gente não sabe muito bem situar de onde está vindo isso. Será que está vindo dessa camada mais afetiva? Será que está vindo de alguma questão corporal? Será que está vindo de alguma questão mais da energia, da respiração? Então, aí que entra o yoga, para nos ajudar a detectar e ir conseguindo verificar qual é a ferramenta, qual é o método, né, que vai poder nos ajudar a ir melhorando a condição de saúde daquele lugar. Fala sobre esse aspecto mais amplo de saúde, ele tem todo um conhecimento sobre essa amplitude de visão do que é saúde. E aí, por isso que existe toda uma questão muito importante dentro do yoga de relacionamento com os professores, né? Uma relação muito próxima para que a gente possa realmente se olhar como indivíduo único, singular. Por isso que tem ferramentas, né, de um processo de aprendizado, e o aprendizado é diferente para cada pessoa. Nada é colocado ali igual para todo mundo, né? Hoje em dia, devido a uma cultura muito massificada como a gente acha que tudo a gente aprende em grupo, né? Mesmo aqui, por exemplo, eu estou falando para todos vocês, né? Mas, na verdade, o mais adequado não é todo mundo estar recebendo o mesmo tipo de conhecimento. Né? Por isso que dentro de um aprendizado realmente que se aprofunda, isso acontece no meu próprio trabalho, né? Acontece através do ensino individualizado. A gente tem que ver o que é aquilo dentro da vida da pessoa que vai realmente oferecer um benefício. Aí a própria forma de entender, muitas vezes, o mesmo conceito pode ser diferente, pode ser necessário que o conceito seja apresentado de uma forma muito diferente de uma pessoa para outra. Então a gente tem que ver como é que aquilo interage, como é que aquilo vai poder ser entendido, compreendido de uma forma realmente experiencial. Né? Como é que aquilo se conecta à vida daquela pessoa. Então isso realmente é um olhar de yoga. Então, com relação a essa questão, né, das várias esferas aí que a gente tem, eu costumo brincar que o yoga não é para a gente formar um Frankenstein, ou seja, pegando de qualquer jeito essas várias partes, esses vários pedaços. A gente tem que ter um entendimento do sistema como um todo e saber como montar um quebra-cabeça de fato, né, daquela mesma imagem que a gente objetiva. Sabendo como é que tudo se conecta e forma aquela ideia ampla que a gente está vendo, essa forma harmônica que a gente está buscando. Então não dá para a gente pegar de qualquer jeito os vários pedaços e querer juntar para todo mundo da mesma forma. Então é preciso um olhar único realmente para cada pessoa. Então o yoga ele vai ser responsável por costurar. Yoga é uma tarefa de costura de diversas partes, porque nós desconectamos todas essas esferas e não percebemos a importância de cada uma delas. Na maioria das vezes a gente acha que tudo é através do corpo. Né? Por quê? Porque o corpo é mais visível para nós e a gente pensa, não, estou me sentindo triste, trabalho de corpo. Estou me sentindo gordo, trabalho de corpo. Estou me sentindo muito ansioso, trabalho de corpo. Não, o corpo não é responsável por tudo isso. Ele pode me ajudar um pouquinho, mas tem muita outra coisa para ser olhada.
né? Então a gente tem que olhar para várias outras esferas e ver como é que a gente vai organizando isso. Um dos principais trabalhos que a gente faz pelo menos dentro das tradições mais clássicas de yoga, né, onde tem o ensino individual e esse olhar mais amplo para o ser humano. Uma das principais coisas que a gente faz é o quê? É quando a gente recebe uma pessoa, verificar onde tem essas fragilidades, né, em algumas dimensões ali. Por exemplo, digamos que uma pessoa ela tenha uma atitude, uma tendência a se isolar, se esconder demais. Né? O que vai acontecer? Vai ter um sofrimento, vai ter uma depressão relacionada a isso. Mesmo que a pessoa não perceba, a gente olhando vai ver alguma ausência de vida ali. Né? Então a gente vai poder talvez auxiliar a pessoa a poder ir fazendo gradualmente um movimento na direção das relações, de uma forma, claro, cuidadosa, saudável, para que ela possa se sentir bem nesse processo gradual. Então, muitas e muitas vezes, né, ao contrário do que alguns pensam, yoga não é ir fazendo aos poucos a pessoa virar de cabeça para baixo. Né? Isso é muito fácil ainda, apesar de fácil, pode causar um monte de dano. Né? Os fisioterapeutas adoram que muita gente do yoga se dedique a isso. Estou brincando, fisioterapeuta mal intencionado. Tá? Então, na verdade, o processo de yoga não é fazer a gente virar de cabeça para baixo, é fazer com que a gente consiga integrar essas várias esferas. Então, às vezes, o primeiro olhar no atendimento é verificar o que está frágil e tentar ajudar a pessoa a ir levando saúde para aquela dimensão que está muito fragilizada. Seja, às vezes, a questão de uma relação com um filho, seja muitas vezes alguma questão relacionada à alimentação, seja muitas vezes alguma questão relacionada à sua vida profissional. E muitas vezes a gente não vai atuar sozinho dentro disso. Esse trabalho ele tem que ser feito através de uma rede. Então, muitas e muitas vezes, o que eu peço ou que eu indico até, às vezes, pessoas de outras áreas, que são essas áreas complementares, né? Então, alguma pessoa, talvez, que vai entrar com uma determinada linha de medicina para auxiliar naquilo, né? Uma outra pessoa que talvez vai entrar com uma área de educação, né? Ou seja, uma outra pessoa que talvez vai ajudar dentro de da organização de um caminho profissional. E no yoga a gente vai estar ali tentando conectar aquilo, vendo em meio a esse processo gradual de transformação como a pessoa, aquele eixo, aquele centro, está conseguindo caminhar nesse aspecto mais interno, mais profundo. Né? Mas a gente vai ajudando a tentar costurar esses aspectos, né? E oferecendo um caminho de reflexão, um caminho meditativo, um caminho que vai trazendo mais harmonia para o corpo, para a respiração, para a mente, um conhecimento que vai nos ajudando a nos entender melhor emocionalmente. Tudo isso vai entrar dentro do yoga para que essa saúde possa ser bem estabelecida. Mas esse processo todo dos métodos vai ser na semana que vem que a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu acho que os principais pontos que eu queria trazer para vocês são esses. Aliás, vocês estão fazendo muito pouca pergunta aqui. Eu não sei se eu não estou vendo ou se vocês realmente estão tímidos nas perguntas. Eu fico falando demais, vocês têm que perguntar também. Então, se quiserem trazer alguma questão aqui, fiquem bem à vontade, que é um prazer responder. Vamos ver o que mais a gente pode conversar aqui, o que eu tinha separado, né? Acho que o principal era isso, né? O que eu queria trazer hoje, né? Dentro desses pontos com relação à cura, né? É essa visão da cura, né? No sentido de cura de um processo como um todo, uma cura que está além de uma doença específica, né? Acho que essa é a principal mensagem, né? Vocês lembram, né? Só para quem não estava nos primeiros encontros, né? Quando eu falei de sintomas, por exemplo, né? Os sintomas que trazem que mostram, né, a presença de alguma perturbação interna, entre os principais a gente tem a inquietação física, né, a incapacidade de ter uma tranquilidade no corpo, de poder sentar quieto com bem-estar. Outra é a perturbação respiratória, que eu comentei rapidamente hoje também. Né? Um outro ponto é
o pessimismo, né? Achar que nada vai poder me ajudar, achar que tudo que tem pela frente é algo ruim, né? É porque a gente não consegue enxergar muito bem, fica muito fixado nas pequenas coisas, né? Não consegue enxergar o amplo, então o pessimismo toma conta. E outro é o sofrimento emocional como um todo que a gente está acostumado a olhar. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? A Solange, do Yoga Pessoal, ela pergunta por qual dimensão começa, né? Por qual dimensão começa o caminho de Yoga. O professor Zikacharya dizia que não necessariamente começa dessa forma, a gente tem que acolher o que é a principal motivação, normalmente, da pessoa. Mas, numa linha mais, assim, tentando colocar uma ordem, né? O que seria, digamos, mais o ideal, idealmente a gente vai começar por aquilo que é o mais evidente de tudo. Então, né, o que é o mais evidente para nós? O mais evidente é o corpo, que a gente tem condições de sentir com mais facilidade. É mais difícil sentir a respiração, é mais difícil eu detectar bem o que é a emoção que está lá. Mas detectar o corpo e como ele está, para nós é razoavelmente fácil. Então, normalmente a gente começa por aquele que é mais acessível, que é o corpo físico. Né? Mas o yoga tem uma forma muito especial, né, de lidar com isso, que a gente vai ver mais na semana que vem. Como é que a partir disso ele já traz elementos das outras instâncias para ir me empurrando. Então, um exercício físico no yoga nunca é apenas um movimento físico. Ele sempre tem que ter, se ele está realmente sendo yoga, o que hoje em dia é raro de se ver, se realmente está sendo yoga, ele está trabalhando junto com o exercício físico um cuidado muito particular com a respiração e com a atitude mental. Como é que a gente está se relacionando com aquele corpo que está ali. Se a gente realmente está respeitando ele e se a gente realmente está considerando quais são as nossas habilidades e as nossas dificuldades, né? E como é que a gente conduz isso. Então, normalmente começa pela parte mais corporal, mas trazendo muitos elementos desses outros aspectos aí. Deixa eu ver aqui o que mais a gente tem aqui. Então, acho que era isso. A gente está quase finalizando mesmo, né? A gente não pode passar de 1 hora porque nos cortam. Né? O Instagram, nesses dias a gente estava fazendo e aí quando a gente viu, caiu porque tinha passado de 1 hora. Então, às vezes, fica limitado realmente bem na 1 hora, né? Mas acho que esse é o principal ponto, pessoal. Eu acho que essa questão, né, da gente entender a doença e a saúde de uma forma mais ampla que a gente normalmente encara, né, para que a gente não fique tão limitado dentro desse processo. Temos uma pergunta aqui da Manuela, né? Vamos ver então aqui. Cheguei aqui depois, né? Eu tenho dificuldade em ficar muito tempo sentada e logo quero me movimentar. Isso melhora conforme a prática? Isso é uma questão, quando a gente pensa em prática, não pensem em que o yoga todo ele é sempre algo adequado, né? Por exemplo, quando a gente procura um médico, a gente pode dizer, bom, teoricamente todos os médicos eles são cuidadosos, mas a gente sempre vai procurar indicação de onde realmente tem um médico responsável, que realmente faça um bom diagnóstico, que me olhe realmente como pessoa, e a gente vai procurar normalmente, se a gente tem uma doença, a gente tem um problema, a gente vai com muito cuidado fazer essa escolha e vai normalmente seguir indicações. Então, se a gente está falando de um local, pessoas que realmente têm um aprendizado profundo de yoga, se a gente está falando de pessoas que estejam realmente olhando para mim e não para um grupo de 100 pessoas ao mesmo tempo, né, para realmente verificar o que é aplicável para mim e não para todo mundo, porque isso não existe. Né? Se realmente tudo isso está sendo cuidado e se principalmente um processo gradual está sendo colocado ali, levando em conta a minha condição e como eu vou fazer o passo a passo, se tudo isso está sendo olhado, aí a gente tem um ótimo sinal. Né? A gente pode confiar um pouco mais naquele caminho realmente que está sendo oferecido. Aí, sim, espera-se que isso melhore com o tempo. Por quê? Porque quando a gente coloca, por exemplo, trabalho físico, deixa eu ver se eu tenho... Eu não vou conseguir mostrar para vocês na live, vai ser um pouco demais, vai ser difícil. Mas às vezes normalmente os trabalhos que a gente coloca como prática de asana, às vezes são coisas muito simples,
né? Acessível para qualquer pessoa, e muitas vezes, em poucas semanas, a pessoa nos diz: olha, aquilo parecia tão simples, eu não estava levando muita fé, mas aquilo pela constância, né, pela presença diária daquilo na minha vida, aquilo fez muita diferença na minha sensação do meu dia. Então, o que a gente quer não é colocar alguma coisa muito complicada, mas a forma como a gente vai juntando, de maneira simples, mas integrando, costurando muito bem, os aspectos de corpo, de respiração e de mente, fazem com que vá levando a uma maior estabilidade, a uma maior pacificação, para que a gente tenha uma mente capaz de seguir nas outras esferas, em todo o processo de aprendizado também que o yoga vai trazer, em toda a reflexão que a gente vai fazer sobre a vida, em toda a conquista de um processo de amadurecimento amplo, né? Então, sim. Então, isso numa prática adequada, numa prática correta, numa prática que foi cuidada por um professor responsável e dentro de uma linhagem, sim, é bem provável, espera-se, né? Isso é o que realmente aconteceria, né? Isso vai ser a nossa conquista, né? Isso vai melhorando. Por quê? Porque a gente vai conquistando realmente uma integração maior entre essas esferas. Tendo essa integração, o nosso sistema ele se sente bem, ele fica bem em estar em casa, né? Quando eu estou feliz de estar em casa, eu não quero sair correndo para qualquer lugar, não quero fugir, né? E isso acontece com o meu corpo também. Então, se eu estou mentalmente bem, se eu estou razoavelmente bem fisicamente, né? Se emocionalmente, mentalmente, fisicamente eu estou bem, eu gosto de estar em mim. Portanto, eu não preciso sair correndo de mim mesmo, né? Então, nós somos os nossos maiores monstros, né? O monstro não está lá fora. Então, a gente consegue fazer gradualmente um processo de ir diminuindo esse desconforto e conseguir estar bem em si mesmo. Ali, Manuela, o que eu falei lá no início da live, depois tu pode olhar pela gravação, que fica disponível, né, no IGTV ali do Instagram do Pratique Prana, tem um conceito de saúde que é o conceito de swasta, que é estar em si. Né? Então, esse estar em si é estar bem, se sentindo confortável em si mesmo. Né? Então, esse é um ponto importante. Acho que é isso, pessoal. Então, acho que por hoje, espero que tenha dado algum benefício, né? Que uma boa reflexão tenha acontecido, que eu tenha colaborado de alguma forma. E quem quiser, na próxima semana, a gente vai estar conversando então um pouco sobre o método, né? Então, como o yoga vai estar trabalhando para auxiliar nisso, na remoção do sofrimento, das causas do sofrimento e na promoção dessa saúde. Esse é o principal ponto. Que mais? Bom, né, quem quiser olhar um pouquinho mais a respeito dessa tradição de yoga, né, desses ensinamentos, né, o meu perfil no Instagram é Jorge Knack Yoga. E tem também o site, né, que tem ali no finalzinho da aba do site, em recursos ali, vocês também vão encontrar alguns artigos, alguns conteúdos, né? É o www.psicologiadoyoga, yoga com Y, né? Então www.psicologiadoyoga.com.br. Então ali tem alguns materiais ali para vocês poderem dar uma olhada, poderem conhecer. E para quem tem interesse também tem um curso em andamento, que é o curso de Psicologia do Yoga, onde a gente também, além das aulas gravadas, a gente tem tem encontros ao vivo semanais de perguntas e respostas para todas as dúvidas que forem surgindo ao longo desses estudos. Todo mundo é muito bem-vindo. Um grande abraço para vocês e uma boa noite. Até a semana que vem.